Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos, amém? Passando para desejar um dia de paz, de alegria, cheio do Espírito Santo de Deus. A palavra que vos trago hoje se encontra no livro de 1 Samuel, capítulo 15, e estamos assim lendo alguns versículos. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eu me recordei do que fez Amaleque a Israel, como se lhe opus no caminho quando subia do Egito. Vai, pois, agora e fere Amaleque e destrói totalmente tudo que tiver, e não lhe perdoes, porém matarás desde o homem até a mulher, desde os meninos até aos de peito, desde os bois até as ovelhas, e desde os camelos até os jumentos. E Saul convocou o povo e os contou em Telanim, 200.000 homens de pé e 10.000 homens de Judá. Chegando, pois, Saul à cidade de Amaleque, pôs emboscada num vale. E disse Saul aos queneus: ide-vos, retirai-vos e sai do meio dos amalequitas, para que vós não destrua juntamente com eles, porque vós usaste de misericórdia com todos os filhos de Israel quando subiram do Egito. Assim os queneus se retiraram no meio dos amalequitas. Então feriu Saul os amalequitas desde Ávila até chegar em Sur, que está defronte do Egito. E tomou vivo Agag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu a fio de espada. E Saul e o povo perdoaram a Agag e ao melhor das ovelhas e das vacas, e as das a segunda sorte, e aos cordeiros, e ao melhor que havia, e não o quiseram destruir totalmente. Porém, a toda coisa vil e desprezável destruído totalmente. Veio, pois, Samuel a Saul, e Saul lhe disse: bendito seja tu, Senhor, executai a palavra do Senhor. Então disse Samuel: que balido, pois, de ovelha é este aos meus ouvidos, e o mugido de vacas que ouço? E disse Saul: de Amaleque as trouxeram, porque o povo perdoou ao melhor das ovelhas e das vacas para as oferecer ao Senhor teu Deus. O resto, porém, temos destruído totalmente. Então disse Samuel a Saul: espera-te, e te declarei o que o Senhor me disse nesta noite. E ele disse: fala. E disse Samuel: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel? E o Senhor te ungiu rei de Israel, e enviou-te o Senhor a este caminho, e disse: vai e destrói totalmente a estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até os que aniquiles. Porque, pois, não deste ouvido à voz do Senhor, antes voaste ao despojo e fizeste que era mal aos olhos do Senhor. Então disse Saul a Samuel: antes dei ouvido à voz do Senhor e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe a Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas destruiu totalmente. Mas o povo tomou o despojo, ovelhas e vacas, o melhor do interdito, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Porém, Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto, sacrifício, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura do carneiro. Versículo 29 vai nos dizer: e também aquele que é a força de Israel não mente nem se arrepende, porquanto não é um homem para que se arrependa. Amém, meus irmãos? Foi preciso ler este capítulo quase todo para que a gente pudesse entender o que aqui estava acontecendo. Para resumir
esse capítulo, eu vou falar sobre o que estava acontecendo aqui. Samuel agora ouve de Deus para que vá até Saul, o rei Saul, para que eles vá até os amalequitas e destrua aquela cidade, destrua aquelas ovelhas, destrua aquele gado, tudo que ali pertencia. Mate todas as crianças, mate todos os homens, todas as mulheres e todos os gados daquele povo. Se a gente for olhar de uma forma humana, a gente vai ver por que Deus permitiu que isso acontecesse. Porque aquele povo era um povo pagão, e logo como aqui vai nos dizer que o Senhor se lembrou, se recordou de que os amalequitas não deixaram o povo de Israel passar quando estava ali no deserto. A Bíblia vai nos dizer no versículo 1, então disse Samuel a Saul, enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Ouve, pois, agora a voz da palavra do Senhor. Deus mandou que Saul executasse uma ordem que ele tinha ali falado para que Samuel fosse dar a ele. E Saul, como rei de Israel, vai lá naquela cidade. A Bíblia vai dizer que ele foi até a cidade com 200.000 homens de pé e 10.000 de Judá. Chegando Saul à cidade de Amaleque, pôs emboscada no vale. Saul começa agora de princípio, obedecer o que Deus estava ordenando para que ele fizesse. Saul leva aquele povo, aquele exército dele, começa a botar emboscada e agora fala, olha, dentro daquele povo tinha um outro que ele disse, saia do meio deles, porque eu vou acabar com eles, e se você estiver no meio deles, você também vai ser destruído, porque você deu passagem a Israel. Olha que eu aprendo com isso aqui. Quando a gente está na direção de Deus, nós queremos executar aquilo que Deus ordenou para que nós fizermos. E Saul leva esse povo e começa agora a colocar aquele povo em um lugar estrategista, uma estratégia para que aquele povo saia com a vitória. Mas quando Saul entra naquela cidade, Saul agora começa a ver as coisas que ali tinha. Saul começa a ver que as ovelhas eram uma ovelha boa, que os gados eram uns gados bons, que ali tinha mulheres, tinha criança que ele poderia levar para o meio do povo de Israel, e até o rei ele levou para ali fazer um acordo. Mas Saul está ali agora. A Bíblia vai nos dizer que no versículo 3, vai pois agora e fere Amaleque e destrói totalmente tudo que vê, o que tiver, não lhe perdoes, porém matarás desde o homem até a mulher, desde os meninos até os de peito, desde os bois até as ovelhas e desde os camelos até os jumentos. E agora Saul está com essa ordem para que ele faça tudo isso. Mas quando Saul chega na cidade, Saul se depara com aqueles gados, com aquelas ovelhas, e ele muda a estratégia dele e deixa de seguir a voz de Deus, que estava ali representado pelo profeta, para seguir a voz que ele estava ouvindo, que eram as próprias convicções dele. E o que eu aprendo com isso? Trazendo para o nosso contexto, a nossa realidade, que às vezes nós ali confessamos que Jesus é o Senhor Salvador da nossa vida. Deus começa pelo Espírito Santo dele, tirar aquilo que desagrada, tira os vícios, tira ali o mau costume, tira um linguajar torpe. A gente começa agora a se envolver com as coisas de Deus.
Mas quando chega num certo limite, um certo tempo da nossa vida, tem pessoas que querem agora caminhar com suas próprias forças. Tem pessoas que já não olham para a palavra do jeito que olhava antes. Perdeu a essência, perdeu o brilho, perdeu ali a direção e quer agora controlar a sua própria vida com as suas próprias forças. No versículo 7, a Bíblia vai nos dizer: então feriu Saul os amalequitas, desde Ávila até chegar em Sur, que está de frente do Egito, e tomou vivo Agag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu a fio de espada. E Saul e o povo perdoaram a Agag e ao melhor das ovelhas e das vacas e da segunda sorte e dos cordeiros e o melhor que havia, e não quiseram destruir totalmente, porém todas as coisas vil, desprezável, destruiu totalmente. Olha o que Saul faz aqui. Saul chega ali nos aquele povo, aqueles amalequitas, fere todos eles. Mas Saul vê agora o rei. Saul toma o rei para poupa a vida do rei. Saul agora vai e vê que o povo estava, viu que o povo perdoou o rei, porque o povo estava agora pegando do melhor das ovelhas, do gado, porque aquilo que é bom, melhor para a gente, para Deus não é. Saul queria o melhor daquele povoado que existia ali naquele momento, naquele tempo. Saul viu com os olhos dele, mas ele esqueceu que Deus falou para ele destruir tudo. Ele destruiu aquilo que era desprezável para os olhos dele. Mas aquilo que ele viu que era bom, ele deixou. Mas aquilo que é bom aos nossos olhos é desprezável aos olhos de Deus. E aquilo que é desprezável aos nossos olhos é bom aos olhos de Deus. A Bíblia diz que Deus pega as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E o que acontece aqui é que Saul deixa de ser guiado pelo Espírito Santo. Saul deixa de ser guiado pela voz de Deus que representava, como eu falei, o profeta Saul. Agora Saul, o profeta, me perdoe, Samuel. Agora Saul pega o que era bom aos olhos dele. Cuidado, que aquilo que nós pensamos que é bom para Deus é desprezível. Agora a palavra vai nos dizer, no versículo 10, então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo: arrependo-me de haver posto Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda noite clamou ao Senhor. E madrugou Samuel para encontrar a Saul pela manhã, e anunciou-se a Samuel dizendo: já chegou Saul ao Carmelo, e eis que levantou para si uma coluna, então fez voltar e passou e desceu a Gigal. Olha que Deus fala para Samuel. A palavra vai dizer que então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo: eu me arrependi depois que eu escolhi Saul para ser rei. Por quê? Porque ele não seguia mais a palavra de Deus. Ele deixou de me seguir, é o que Deus vai falar. Ele deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Olha que coisa triste eu vejo aqui. Quando um homem deixa de seguir a Jesus Cristo, deixa de seguir a palavra, deixa de executar aquilo que está escrito na Bíblia. Quando deixamos de seguir a Jesus Cristo, quando pegamos na mão de Jesus o controle que Ele tem sobre a nossa vida, quando queremos tomar as nossas próprias decisões, quando queremos resolver tudo
a ferro e fogo. Quando a Bíblia vai nos dizer que nossa briga não é contra carne nem sangue, mas é principado e potestade, contra o príncipe das trevas, contra as hostes malignas deste mundo. Quando a gente deixa de ter a visão do que é a palavra de Deus para a nossa vida, nós agimos como Saul. Quando a palavra vai nos impulsionar a dizer amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo, e a Bíblia vai também nos falar que buscar primeiro o reino de Deus, segundo a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. E quando nós deixamos de seguir a Jesus Cristo, nós primeiros colocamos aquilo que depois vai ser acrescentado, mas a gente coloca em primeiro lugar o acrescentamento daquilo que Jesus disse que vai ser acrescentado. E deixamos de buscar o reino, e deixamos de ser justo, e deixamos de falar a verdade, e queremos conquistar tudo com a nossa própria convicção, com a nossa própria inteligência, e deixamos de temer ao Senhor, porque a palavra de Deus diz que a sabedoria vem daqueles que temem ao Senhor. Quando nós queremos ser sábios pelas nossas próprias inteligências, e o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E Saul deixou de ser sábio. Saul agora estava sendo guiado por ele e pelo povo. E agora Deus incomoda o profeta, vai lá, ele está ali no Carmelo, ele levantou um holocausto, ele está dando volta, ele fez uma coluna e desceu para Gigal, porque ele deixou de me seguir. Agora ele levanta uma coluna, agora ele quer que as pessoas adorem a ele e não ao Deus de Israel. E ele esqueceu de quem foi que colocou ele naquela posição. É triste quando nós agora passamos a enxergar só com a vista e deixamos de enxergar com a visão. Que a visão é aquilo que Deus quer para a nossa vida e a vista é aquilo que nós conseguimos enxergar. E Saul desce para Gigal. Mas a palavra no versículo 13 vai nos dizer: veio, pois, Samuel a Saul, e Saul lhe disse: bendito seja tu, ó Senhor, executei a palavra do Senhor. Olha o cinismo de Saul. Olha o egoísmo de Saul. Quando ele vê o profeta, quando ele vê o homem de Deus, ele diz: bendito és tu, ó Senhor, executei a palavra do Senhor. E ele executou o quê? O que ele quis. Ele estava tentando lubridiar aquele homem que estava servindo a Deus e que veio dar ordem para ele, não a ordem do que o próprio Samuel queria que fizesse, mas dada pelo próprio Deus. E agora ele vai dizer: eu executei a palavra do Senhor. Como é triste quando a gente vê pessoas que começam a fazer coisas que não é do agrado de Deus, mas mesmo assim ele quer convencer as pessoas que é um homem santo, que é um homem que serve a Deus, que é um homem, é uma pessoa que é temente a Deus, quando sabemos que o próprio testemunho dele fala mais do que 1000 palavras. Porque a Bíblia nos diz que nós somos rodeados por uma grande nuvem de testemunha. Mas a palavra continua dizendo, no verso 14, então disse Samuel: que balido pôr de ovelha é este que os meus ouvidos, que nos meus ouvidos, e o mugido de vacas que ouço? Meus irmãos, o pecado, ele não fica quieto. O pecado faz barulho. O pecado, ele anuncia que aquela pessoa pecou. Olha o que aconteceu aqui. Samuel vai dizer: então você executou a palavra de Deus, e que balido é esse, pois, de ovelha este nos meus ouvidos? Saul, estava escondendo as ovelhas e os bois que ele pegou, que ele trouxe ali dos amalequitas.
Mas o pecado, como eu falei, ele faz zoada, ele faz barulho. O inimigo, ele faz com que a pessoa peque, mas ele não ajuda a esconder aquele pecado. O prazer do inimigo, de Satanás, é fazer com que todas as pessoas saibam que aquela pessoa cometeu o pecado. As pessoas podem até pecar, mas escolher as consequências daquele pecado, ela não pode escolher. Ela pode escolher se vai cair na tentação ou não, se vai pecar ou não, antes de cometer, mas as consequências daquele pecado, ela não pode escolher. Mas a palavra continua dizendo que Samuel diz, que balido, pois, de ovelha é este nos meus ouvidos, e que mugido de vacas é esse que ouço? E disse Saul, de Amaleque as trouxeram, porque o povo perdoou ao melhor das ovelhas e das vacas, para as oferecer ao Senhor teu Deus. O resto, porém, temos destruído totalmente. Olha que este rei faz, coloca a responsabilidade em cima do povo. Mas quem era o rei de Israel? Quem tomava as decisões ali? Não era o povo, era o próprio rei, era Saul. Mas quando ele se viu ali no lugar de confronto, de aperto, ele não foi eu não, profeta, não foi eu não, Samuel, foi o povo que perdoou, o povo que pegou o melhor. Ainda ele tem o cinismo de dizer, para oferecer ao Senhor. Muitas das vezes tem pessoas que se comportam aqui igual a Saul. Por que você fez isso? Eu fiz porque eu pensei que estava fazendo algo certo. Mas foi porque fulano mandou. Foi porque fulano faz tanta coisa, porque eu não posso fazer. Saul estava dizendo que a culpa daquelas vacas, daquelas ovelhas, daquele pecado está ali, era do povo. Que foi o povo que perdoou. E agora a palavra vai nos dizer, quando ele diz, porém temos destruído tudo totalmente. Ele não destruiu, ele pegou aquilo que era bom para ele, ele pegou aquilo que Deus estava abominando. Não quero isso aqui. Era algo que Deus repudiava, porque aquele povo ali, aqueles amalequitas, era um povo idólatra. Era um povo ruim, era um povo que não se via ao Deus Todo-Poderoso. Era um povo que não deu passagem para Moisés e o povo de Israel passar. Então Deus, em sua infinita glória, queria que aquele povo fosse destruído. Mas Saul poupou os gados, as ovelhas e o rei, as mulheres e as crianças daquele lugar. Mas a palavra continua dizendo, no verso 16, então disse Samuel a Saul, espera e te declarei o que o Senhor me disse esta noite. E ele disse, fala. Olha que Samuel disse para ele, você quis trazer para oferecer a Deus, então espera aí que eu vou te declarar o que o Senhor me disse. E agora Samuel começa a dizer, porventura sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel? E o Senhor te ungiu rei sobre Israel? E enviou-te o Senhor a este caminho e disse, vai e destrói totalmente a estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até que o aniquiles. Olha a ordem de Deus. Deus falou, você era o menor, Saul, mas ele te fez rei sobre Israel. E ele agora te dá uma ordem, ele te enviou a este caminho e disse, vai e destrói totalmente a estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até que o aniquiles. Sabe que a Bíblia está dizendo aqui, Deus nos enviou para combater as hostes malignas deste mundo. Deus nos enviou para proclamar a palavra dele, para pregar o evangelho.
para não colocar nenhuma vírgula e nem tirar, para falar aquilo que está escrito, para anunciar o plano de salvação, para anunciar que Jesus Cristo transforma, liberta, cura e salva, que Ele transforma a vida de um vil pecador, para nós anunciarmos que aquele sangue nos purificou de todos os pecados. Foi isso que Deus fez comigo e com você. Nos resgatou, nos escolheu, para que hoje nós possamos proclamar a palavra dele. Porque lá em João vai nos dizer: não foste vós que escolheste a mim, mas eu que escolhi a vós para que dê fruto e fruto duradouro. Foi isso que Saul estava dizendo aqui para ele. Deus te enviou, Deus lhe tirou, tu era o menor. Em outras palavras, trazendo para o contexto de hoje, nós andamos nas trevas, em uma vida pecaminosa, em uma vida cheia de coisas ruins que não agradavam a Deus, que não estava agradando a Deus. Uma vida de prostituição, uma vida de vícios, uma vida de mentira. Agora Deus nos resgatou, nos escolheu. O Espírito Santo começou a transformar, a se movimentar, porque a palavra de Deus diz que o Espírito Santo, quando a terra era sem forma e vazia, ele pairava sobre a face do abismo, e esse pairar aqui é se movimentar. E ele se movimentou na minha e na sua vida, tirando os vícios, tirando as mentiras, tirando o egoísmo, tirando tudo que desagrada a Deus. E agora ele já nos lapidou e enviou. Agora vai, pregue a palavra. E nós falamos: eis-me aqui, envia-me a mim. Agora vai lá, pregue a palavra. Entre em lugares que outra hora nós entramos para curtir, para fazer algo que desagrada a Deus. Agora entre lá e pregue a palavra, e fale do meu amor, e fale da minha salvação, e mande ele se arrepender, porque é chegado o reino de Deus. É isso que Samuel está dizendo aqui a Saul. Porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel, e o Senhor te ungiu rei sobre Israel? Porventura, não foste nós que outra hora andávamos em uma vida pecaminosa, e agora o Senhor nos fez uma nova criatura, e agora quem está em Cristo, eis que tudo que era velho se fez novo. Agora você está lá, eu envio para falar da minha transformação na sua vida. E agora Saul vai dizer: e enviou o Senhor a este caminho. Ele nos enviou para preparar o caminho, para falar a esses pecadores que ainda há solução, que ainda há salvação, que a porta da graça ainda está aberta, que Ele é o nosso advogado, que Ele é quem intercede por nós, está sentado à direita diante de Deus, que é o Espírito Santo que leva nossas orações como gemidos inexprimíveis, e Deus derrama graça, misericórdia para nossas vidas. Samuel, nos tempos de hoje, está falando isso para mim e para você, meu irmão, que serve a Ele. Mas a palavra continua dizendo: olha, Ele te enviou a este caminho, vai e destrói totalmente estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra ele até que aniquiles. Porque, pois, não deste ouvir a voz do Senhor, antes voaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor. Está vendo o que Samuel está dizendo a Saul? Olha, porque você não deu ouvido à voz do Senhor. E muitas das vezes tem pessoas assim, que está nesse estado, que é servo de Deus, que é serva de Deus, mas precisa virar a chave e dar ouvido à voz do Senhor, porque Ele nos tirou do lamaçal do pecado. Ele pôs nossos pés em uma rocha. Ele nos pôs na rocha que é Jesus Cristo.
E agora ele vai falar, e por que ainda continua mentindo, trazendo para a nossa realidade? Por que ainda continua sendo ruim, não amando o próximo, falando aquilo que não vive, destruindo os sonhos, os planos das pessoas? Só fala palavra torpe, palavra que não edifica. Em outras palavras, trazendo para o nosso contexto, é isso que Samuel está falando. Antes voaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor. O despojo antes voou as modas que este mundo oferece, os restos que este mundo oferece. Aquilo que é mal aos olhos do Senhor, antes foste amigo do mundo. Porque lá em João vai dizer, em 1 João vai dizer que quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. Não ame o mundo nem o que nele há, porque o amor do Pai não está no mundo. E este mundo que João fala é o sistema, é aquilo que quer nos afastar, essas leis que quer deturpar os princípios bíblicos. E Samuel está dizendo aqui, você era pequeno, você estava numa vida pecaminosa, agora o Senhor lhe resgatou, lhe enviou este caminho, e por que não deste ouvido à voz do Senhor? E por que voaste as coisas pecaminosas que este mundo oferece? Então disse Saul a Samuel, antes dei ouvido à voz do Senhor, e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas, destruí totalmente. Olha como ele ainda quer questionar o profeta. Não, eu dei ouvido, eu só trouxe Agag, mas o resto eu destruí. Eu só trouxe aquilo que era bom de lá dos amalequitas, mas o resto eu acabei com tudo. Como eu falei, aquilo que é bom aos nossos olhos é desprezável aos olhos do Senhor. O que vai ser bom aos nossos olhos é fazer a vontade de Deus, é cumprir o ID, é fazer com que Ele vive em nós. Já fui crucificado com Cristo, e a vida que agora vivo, não vivo na carne, mas vivo na fé do Filho do Homem, o qual me amou e se entregou. Isto é fazer a vontade de Deus. É quando a gente está naquele momento mais necessitado, e a gente olha e diz, Pai, se for possível, passe de mim esse cálice, mas a gente olha e diz, mas não seja feita a minha vontade, seja feita a tua, assim como Jesus Cristo orou ali no Getsêmani. Mas a palavra continua dizendo, mas o povo tomou do despojo ovelhas e vacas e o melhor do interdito para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. E Samuel vai dizer, Porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício como em que obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura do carneiro. Meus irmãos, com este versículo, o versículo 22, a resposta de Samuel traz nesta manhã a reflexão de que nós não precisamos sacrificar nada, porque o sacrifício vivo já foi feito, já foi nos dado ali naquela cruz. Jesus Cristo se esvaziou da glória para se fazer homem e andar no meio de nós e ali ser obediente até a morte de cruz. Não precisamos sacrificar mais nada, porque Ele se fez por sacrifício. Mas o que eu preciso fazer, o que você, meu irmão, o que você, meu amigo que está ouvindo esta mensagem, é obedecer. A palavra vai dizer, porventura, se ouvis a voz do Senhor, não endureça o vosso coração. Samuel está dizendo aqui no Velho Testamento, porventura,
O Senhor tanto tem prazer em holocausto e sacrifício, como em que obedeça a palavra do Senhor. Olha o que ele vai nos falar. Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, como em que obedeça a palavra do Senhor. É a palavra que importa para que nós vivemos uma vida em obediência. É a palavra, meu irmão. É a palavra que vai nos fazer ouvir a voz de Deus. É a palavra que vai nos transformar. É a palavra que vai nos fazer uma vida digna de ser filho de Deus, porque Deus tem prazer naqueles que obedecem a sua palavra. E ele vai nos dizer: obedecer é melhor do que sacrificar. Obedecer é melhor do que sacrificar. E o atender é melhor do que a gordura do carneiro. Olha, ele deu uma ordem: vai lá, Saul, acabe com tudo, destrua tudo. Se ele obedecesse, se ele atendesse à voz de Deus, ele estava obedecendo a palavra e Deus tinha prazer, porque o atender à voz de Deus é melhor do que a gordura do carneiro. Que palavra, meus irmãos, para que nós possamos, neste tempo que nós estamos vivendo, em um século que nós estamos vendo muitas coisas acontecer, que a Bíblia está se cumprindo neste século, e que tudo que a Bíblia está falando está se cumprindo. E a palavra está nos dizendo: olha, Deus tem prazer mais na obediência da palavra dele do que no sacrifício, porque o sacrifício já foi feito ali naquela cruz do Calvário, o sacrifício já foi feito ali no Gólgota, o sacrifício já foi feito ali com Jesus derramando seu sangue carnezinho para nos lavar, nos purificar de todas as imundícies, de todos os pecados. O sacrifício já foi feito. Agora o que nós temos que fazer é obedecer. Obedecer a sua palavra. Atender o seu chamado. E ele finaliza dizendo: e também aquele que é a força de Israel não mente nem se arrepende, porquanto não é homem para que se arrependa. Samuel está dizendo aqui. E virando-se Samuel para se ir, ele lhe pegou pela borda da capa e rasgou. Então Samuel lhe disse: o Senhor tem dado ao teu próximo o melhor do que o teu reino, o reino de Israel, e o que tem dado ao teu próximo melhor do que tu. Vou repetir. E virando-se Samuel para ir embora, lhe pegou pela borda da capa e a rasgou. Então Samuel disse: o Senhor tem rasgado de ti o reino de Israel e o tem dado ao teu próximo melhor do que ti. Olha que Samuel disse. Assim como Samuel veio fazer aquilo que Deus mandou, e quando ele ia embora, Saul puxa suas vestes, rasga o seu manto, e ele diz: assim como você rasgou este manto, o Senhor tomou o reino da sua mão e deu ao teu próximo, que é melhor do que tu. Ele estava falando aqui de Saul, porque ele não obedeceu a palavra de Deus. E a gente vai ver um pouco na frente que o rei Davi, apesar das suas falhas, ele foi titulado o homem segundo o coração de Deus. Porque o coração de Davi era um coração obediente, apesar da falha, do erro, do pecado que ele cometeu. Mas ele se arrependeu e Deus perdoou o que Davi fez. Meus irmãos, que esta palavra faça guarita no seu coração. Que você, nesta manhã, ou tarde ou noite, que ouvir esta palavra, faça uma alta reflexão da sua vida e veja o que você está sacrificando. E veja se vale a pena sacrificar isso que você está sacrificando ou obedecer
a palavra de Deus, para que você tenha um coração puro, íntegro e irrepreensível diante de Deus. Que o Senhor Jesus Cristo nos dê uma manhã abençoada. Em nome de Jesus.